Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, povo promessista. Eu sou o pastor Adelmilson e você está no Sala Pastoral. O Sala Pastoral é um programa que vai ao ar pela TV Viva Promessa, sempre sextas-feiras às 20 horas. E é uma alegria receber a todos vocês. Hoje estamos com uma nova série, uma nova temporada. Serão 10 programas. E nesses programas falaremos sobre uma pessoa importante, a pessoa do Espírito Santo. A nossa oração é que o Espírito Santo aviva o povo adventista da promessa, porque nós estamos completando 90 anos. 2022 é o ano dos 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. Então falaremos um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo e sua atuação no mundo. Nesta série, nós abordaremos alguns tópicos importantes para a missão da igreja. É impossível realizar a missão da igreja sem o Espírito Santo, impulsionar a igreja, guiar a igreja e orientar a igreja. Você, meu irmão, minha irmã, você pode ser um missionário, uma missionária no poder do Espírito Santo. E a gente fala sempre aqui no início do Sala Pastoral, você pode nos ajudar compartilhando o link deste programa. Você pode curtir também esse vídeo. Você pode também deixar o seu comentário, porque assim o YouTube vai considerar este programa, este vídeo relevante e vai disponibilizar para muito mais pessoas. Então, como você pode ajudar a Igreja Adventista da Promessa? Como você pode ajudar o Sala Pastoral? Como você pode ajudar a TV Viva Promessa? Compartilhando o link, curtindo, comentando, participando com a gente e orando também. Sem as orações dos irmãos e das irmãs, a gente não consegue avançar. As orações dos santos nos mantêm em pé. Então, nos ajude. Compartilhe o link deste programa para que os irmãos aí da diaconia da igreja, do presbiterato, pastor da igreja, ministério de louvor, enfim, tudo que nós temos na igreja, de ministérios, secretarias, também terão acesso a este conteúdo. Combinado assim? Bom, o Sala Pastoral vai trabalhar nesta série este tema importante. Vem Espírito, aviva-nos. Porque o Espírito Santo marcou o povo adventista da promessa. Quando ele vem com poder sobre a igreja. É o mesmo Espírito Santo que veio com poder lá no Pentecoste. É o mesmo Espírito Santo que provocou os grandes avivamentos. Herndt, por exemplo, na Alemanha, o avivamento moraviano, os grandes avivamentos americanos, mas também é o mesmo Espírito que veio com poder no dia 24 de janeiro de 1932. Então a Igreja Adventista da Promessa, meu irmão, minha irmã, tem uma marca, ela tem uma conexão com o Espírito Santo. Nós surgimos porque o Espírito Santo soprou com poder. Este poder que está sobre a Igreja Adventista da Promessa. É este poder que está sobre a sua vida. É este poder que está sobre nós. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós gostaríamos de falar hoje um tema ou um assunto ou um projeto que é desafiador. Eu vou falar agora no começo, tá bom? Um projeto desafiador.
Desafiador. Depois de 3 meses falando sobre a missão da igreja, nós decidimos aqui da TV Viva a Promessa, numa parceria com a editora Promessa, nós decidimos dar um passo na prática. E que passo é este? Nós vamos plantar uma igreja. A TV Viva a Promessa, a editora Promessa vão plantar uma igreja em 12 meses. Em 12 meses. A partir deste programa, nós daremos a largada. Em 12 meses, nós vamos plantar uma igreja. Sabe por quê? Porque uma denominação que tem uma conexão com o Espírito Santo, uma denominação que tem no seu DNA, no seu chamado histórico, a unidade, a missão e o avivamento, ela não pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem plantar novas igrejas. Então, nós decidimos plantar uma nova igreja. Deus colocou em nosso coração. Eu posso contar com você? Eu posso contar com você, meu irmão. Olha, que grande desafio. Nós vamos plantar uma igreja. Hoje eu não vou falar qual é a igreja, qual cidade, qual convenção regional. Eu só vou dizer a você que nós vamos plantar uma igreja. Eu preciso da tua oração. Eu preciso da tua contribuição. Eu preciso que você esteja conosco. Todo o programa aqui no Sala Pastoral, nós vamos falar desse grande projeto. Eu vou falar um pouco mais sobre a plantação de uma nova igreja. Nós vamos chamar a vinheta. E a gente volta na sequência para falar sobre esse grande projeto que nasce dentro da TV Viva a Promessa e da editora Promessa. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para falar desse grande projeto. Eu vou começar mostrando aqui, olha, este livro importante, O Batismo no Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar. Este livro aqui é um lançamento da editora Promessa e ele tem tudo a ver com este grande projeto. Nós vamos plantar uma igreja em 12 meses, com a graça de Deus. Nós vamos plantar uma igreja. O povo promessista precisa plantar e ver os frutos. E sabe o que a gente vai fazer? Nós temos poucos recursos. Mas quando eu peguei esse livro aqui, olha, mostra aqui. Tiago, mostra esse livro aqui para o pessoal. Coloca esse livro aqui no nosso vídeo. Quando eu peguei este livro pronto, e olhei o conteúdo, eu pensei, todo promessista precisa ter um livro desse em casa. Todo promessista precisa ter um livro. Não só promessistas, todas as pessoas evangélicas precisariam ter este livro em casa. Precisariam ler este livro. Então nós firmamos uma parceria com a editora Promessa. Todo lucro deste livro, 100%, será destinado para a plantação desta igreja. Olha que coisa abençoadora. A TV Viva a Promessa fez o desafio, a editora Promessa aceitou o desafio e eu pergunto a você, você aceita esse desafio? No final deste programa, a gente vai falar um pouquinho mais desse projeto, tá bem? Pouquinho mais. Eu gostaria, para entrar no assunto de hoje, deixar aqui uma palavra do pastor João Augusto da Silveira, que está aqui na página 7 do nosso livro. O batismo no Espírito Santo, essa indispensável virtude, prometida e dada para a igreja cristã, jamais será recebida senão pela única base, a fé. Ele continua sendo um dos dons da graça. O pastor João Augusto da Silveira dizia que o batismo no Espírito Santo é indispensável para a igreja. Por isso que ele buscou até receber o batismo no Espírito Santo. E nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. O tema de hoje é a pessoa do Espírito Santo.
A Igreja Adventista da Promessa precisa deste poder. Eu gostaria de iniciar com uma leitura. Se você puder, acompanhe conosco. Essa leitura nós vamos deixar aqui no vídeo, as demais leituras nós não vamos compartilhar aqui. Se você puder pegar a sua Bíblia, a gente vai efetuar algumas leituras no programa de hoje, porque o programa Sala Pastoral é também um programa bíblico, de orientação da Bíblia. E o que a Bíblia fala para a gente sobre a pessoa do Espírito Santo, que soprou com poder sobre a nossa igreja lá no início dela. Vamos lá, eu gostaria de falar com vocês, ou de ler melhor, João 16, verso 14. Diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo é prometido à igreja como um ministério que aponta para a pessoa de Jesus. Alguns vão chamar de ministério do holofote. Joga luz para a cruz, joga luz para Jesus, joga luz para a redenção. Então o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja, Atos capítulo 2, para trazer luz para a cruz de Jesus, para que os pecadores entendam o Evangelho. É para isso que o Espírito Santo vem. Então, a Igreja da Promessa, ela precisa buscar o Espírito Santo. Precisa buscar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é apontado na Bíblia como o Espírito que tem o ministério de mostrar a cruz. É dessa perspectiva que a gente entra no Sala Pastoral, no estudo de hoje. Vamos lá. Quando a gente olha para a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, Espírito Santo, ou Santo Espírito, nós temos poucas passagens da Bíblia, poucas, que falam sobre o Espírito Santo. Especialmente, Salmo de número 51, verso 1. E também Isaías 63, verso 10 e verso 11. São as três passagens. Nós temos três referências sobre o Espírito Santo. Agora, quando aparece Espírito de Deus, esta expressão, aí nós já temos 36 referências sobre o Espírito de Deus. Quando é Espírito Santo, tá? Espírito Santo vai aparecer como Ruach Kadosh, Espírito Santo. No Novo Testamento é pneuma. No Antigo Testamento, Ruach Kadosh. Nós temos três referências. Agora, quando fala de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, são 36 referências no Antigo Testamento. Onde nós encontramos mais referências sobre o Espírito Santo? No Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos em torno de 90 referências sobre o Espírito Santo. Então, nós temos algumas referências, 3 especialmente no Antigo Testamento, 90 com o termo Espírito Santo no Novo Testamento. Agora, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, nós temos 36 referências no Antigo Testamento. E todas as vezes que nós olhamos para essas referências, nós encontramos as características de uma pessoa. Então, quem é o Espírito Santo no Antigo Testamento? O Espírito Santo no Antigo Testamento é uma pessoa. E esta pessoa, ela se relaciona, ela entra na história, ela anda com as pessoas. Esta pessoa, que é o Espírito Santo, anda com o povo adventista da promessa. Andou com a igreja primitiva, andou nos grandes avivamentos, mas anda com a igreja adventista da promessa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o Espírito Santo é uma força ou é uma energia que procede do Pai, que provém do Pai, que emana de Deus, Pai, nós não podemos confundir a pessoa do Espírito Santo com uma energia ou com uma força misteriosa. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, nós cremos no que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é um ser pessoal.
Então, o Espírito que interage com a igreja, que guia a igreja, que direciona a igreja, é uma pessoa divina. E esta pessoa divina, ela só é divina porque a sua natureza é divina. É igual à natureza de Deus o Pai, à natureza de Jesus o Filho, ou de Deus o Filho. E nós temos evidências na Bíblia, são fartas evidências. Sabe por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, às vezes, cantam e pregam que o Espírito Santo é uma força ativa do Pai. Não, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É uma pessoa divina. E como pessoa divina, essa pessoa tem características de pessoalidade e também de divindade. O que nós encontramos na Bíblia? Se você puder pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia agora, pega a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, diaconisa, diácono, você presbítero que marca a sua Bíblia. Vamos estudar um pouquinho mais aqui da pessoa do Espírito Santo? Vamos lá? Olha aqui, o Espírito Santo, em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, o apóstolo Pedro, naquela experiência fatídica de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro vai dizer que o Espírito Santo é Deus, aqui escrito por Lucas, né? Atos dos Apóstolos e Lucas eram um só volume, lá no início do cânon bíblico. Veja na sua Bíblia, Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, ele entendia, compreendia, ele acreditava que o Espírito Santo é Deus. Não é uma força ativa, é Deus. Então, Atos 5 vai dizer que o Espírito Santo é Deus. Eu selecionei outra leitura aqui, Isaías. Isaías é um texto, quando Isaías tem uma experiência gloriosa, no capítulo 6, versos 8 e 9, nós temos assim, olha, Isaías 6, 8 e 9. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas veja aqui a primeira indagação, olha. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Então aqui nós temos as pessoas da Trindade aqui. Na sequência, no verso 9, vai dizer assim, olha, ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Por que eu faço a leitura aqui do verso 9? Porque é justamente isso que Paulo vai citar em Atos dos Apóstolos, já no finalzinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos 28, Paulo vai citar esse texto. E para nossa surpresa, ou para a surpresa de muitos, para a surpresa daqueles que não enxergam o Espírito Santo no Antigo Testamento como uma pessoa, nós temos dos lábios ou da caneta, da tinta, da pena do apóstolo Paulo, nós temos então aqui esta expressão. Paulo vai entender que o Espírito Santo está falando em Isaías capítulo 6, versos 8 e 9. Veja o que Paulo diz aqui, olha, Atos 28, versos 25 até o verso 25 e 26, tá? Vou efetuar a leitura a partir do 24. Alguns foram convencidos pelo o que ele dizia, mas outros não creram. Discorreram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Olha o que Paulo declara. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Para o apóstolo Paulo, quem falou lá em Isaías capítulo 6, 8 e 9 foi o Espírito Santo. E o que fala? Veja o verso 26 aqui.
Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. As mesmas palavras de Isaías. Então, para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou Isaías capítulo 6. O Espírito Santo fala, ou falou também, ele repete aqui dizendo que o cumprimento do que acontece em Isaías 6 está acontecendo justamente aqui em Atos capítulo 28, a partir do 24. Então, para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é divino, é uma pessoa divina. Não é uma força, é uma pessoa divina. Veja mais, temos ainda obras sendo realizadas pelo Espírito Santo, especialmente na criação e na redenção. Na criação nós temos o Espírito Santo, aquele famoso texto, os seminaristas geralmente gostam de citar Gênesis 1:1 em hebraico, gostam de citar Gênesis 1:1 em hebraico. Aqui nós temos aquele famoso texto, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, na criação, quem nós temos na criação? Pai, Filho e Espírito Santo. No verso 2, Gênesis 1, verso 2, nós temos o Espírito Santo. E na redenção, o Espírito Santo está envolvido na salvação, na redenção das pessoas. Nós temos isso no Evangelho de João, por exemplo. João, já fizemos a leitura do 16, capítulo 16. Vamos efetuar agora os versos 7 a seguir. João 16, verso 7 a seguir. Veja o que João vai dizer. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então nós temos no plano de redenção a atuação direta do Espírito Santo. Por que a promessa? Ela deve olhar para esta doutrina. Por que a promessa deve olhar para a terceira pessoa da Trindade nesses 90 anos? Porque a salvação dos pecadores, meus irmãos, você que é estudioso da Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia, minha irmã, o Espírito Santo, ele está trabalhando nos bastidores da salvação. Se nós queremos crescer, e nós queremos crescer de fato, nós queremos expandir, nós queremos salvar pessoas, nós precisamos buscar o Espírito Santo nesse tempo, buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, ajoelhados diante dele, pedir que o Espírito Santo venha com poder, venha sobre nós com poder, para que os pecadores sejam convencidos. Nós precisamos ter o ímpeto do Espírito para pregar. Quem convence? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um ser pessoal e ele tem características divinas, ele tem qualidades divinas, atributos divinos, e ele esteve presente lá na criação, no início, e está presente no plano de redenção. Plano de redenção, que ele é executado por Jesus. Nós temos o Espírito Santo trabalhando como o ministério do holofote, levando os pecadores a compreenderem o Evangelho. Uma época, eu preguei para um jovem. Um jovem, ele não gostava muito do Evangelho, ele se dizia meio ateu, meio desconectado com a religião, com a Bíblia, gostava muito de futebol. Um jovem que tinha vínculos ali com algumas pessoas da igreja, mas nunca tinha tomado uma decisão séria ao lado de Jesus. E a gente começou a fazer os estudos. Geralmente, aqueles estudos mais longos, né? Tem alguns anos, lá, o Tesouro da Verdade.
e o primeiro estudo, o segundo estudo, o terceiro estudo, e uma certa altura do nosso estudo bíblico, ele disse: eu gostaria de ser batizado, eu entendi o Evangelho. E nós o batizamos. Por que aquele jovem entendeu o Evangelho naquele exato momento? Ele não entendeu no primeiro dia em que eu comecei o estudo. Ele entendeu depois de algumas semanas de jornada, porque o Espírito Santo abriu os olhos. Quem abre os olhos do pecador é o Espírito Santo. Quem abre a mente para enxergar Jesus é o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo todos os dias para impelir a igreja, para empurrar a igreja, para que ela avance no poder do Espírito, no poder de Cristo. Mas também nós precisamos levar o Evangelho para os pecadores. E quando nós, no poder do Espírito, levamos o Evangelho e o Espírito Santo trabalha na consciência do pecador, as pessoas se convertem a Cristo Jesus. As pessoas, elas buscam as respostas, as grandes indagações da sua alma, elas buscam em Cristo Jesus. Bom, caminhando aqui para a parte final do nosso estudo, a Bíblia também afirma que o Espírito Santo, ele tem qualidades ou atributos que o Pai tem, Deus o Pai tem, e que Jesus, o Filho, também os tem. É isso que a Bíblia fala. Por exemplo, o Espírito Santo é eterno, eterno. Hebreus, se você puder acompanhar na sua Bíblia, acompanha aí. Se você não puder, eu faço a leitura aqui e você acompanha com a gente. Hebreus 9:14, nós temos esta referência sobre o Espírito Santo. Diz assim, olha: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aqui aparece a expressão pelo Espírito eterno, porque o Espírito é eterno, assim como o Pai é eterno. Lá no Salmo de número 139, nós temos o famoso Salmo, para onde fugirei da tua presença? Veja aqui, olha, 139, versos 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, a ideia que nós temos aqui, especialmente nesse salmo, é que o Espírito Santo é onipresente, assim como o Pai o é, assim como Cristo é. As três pessoas da Trindade são onipresentes, tá? Aqui nós temos também o Espírito Santo tendo ciência de todas as coisas. Então, se ele é onipotente, onipresente, onisciente, são os atributos que só os seres eternos, divinos e eternos, têm. Pai, Filho e Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2:10. 1 Coríntios 2:10. Aqui Paulo vai dizer que o Espírito Santo tem ciência de todas as coisas, mas, olha o que Paulo diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Então o Espírito Santo para o apóstolo Paulo é onisciente. Ele sonda todas as coisas. O Espírito Santo também, no dizer de Lucas, ele é onipotente, ele concede vida. Na concepção de Jesus Cristo, nós temos essa expressão, olha, capítulo 1, verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, na concepção de Jesus, nós temos o Espírito Santo se apoderando de Maria. E, por fim, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. João vai nos falar isso na primeira carta de João,
no capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Vai dizer assim, 5, 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio da água, sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quem é a verdade? O Espírito. A verdade suprema é o Espírito. Assim como o Pai é a verdade, assim como o Filho é a verdade. Então o Espírito Santo tem a veracidade. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E nós temos também características pessoais. Para ser uma pessoa, do ponto de vista bíblico, precisa ter três características. Intelectualidade, ou intelecto, sensibilidade e vontade. Então, o Espírito Santo precisa ter essas três características. Se ele não tem essas três características, ele não pode ser pessoa, porque a Bíblia descreve pessoa tendo estas características. Vamos checar se o Espírito Santo tem as três características de pessoalidade? Veja, por exemplo, Neemias 9, verso 20. Neemias 9, 20, nós temos a primeira característica. Vai dizer assim, olha. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Então, o Espírito Santo é inteligente, ele tem inteligência, ele instrui, ele ensina. Ele ensina. Assim como nós ensinamos, assim como o Pai ensina, como o Filho ensina, como as pessoas ensinam, o Espírito Santo também instrui, também ensina. Então, o Espírito Santo tem intelecto. Segunda característica de uma pessoa na Bíblia Sagrada é a sensibilidade. Isaías, capítulo 63, 10, diz assim, olha. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Jesus vai dizer que é o pecado contra o Espírito. Lá em Marcos 3, a partir do verso 20 a seguir, Jesus vai dizer que é o pecado contra o Espírito, tá? Mas não é o tema de hoje. Aqui nós estamos destacando que o Espírito Santo tem sensibilidade. Está dizendo que o povo de Israel aqui entristeceu o Espírito Santo. E quando chega lá em Marcos, Jesus vai dizer que aqueles fariseus, eles entristeceram o Espírito Santo e pecaram contra o Espírito. Então o Espírito tem intelectualidade, tá? Ele tem inteligência, ele tem sensibilidade e por fim ele tem decisão, vontade. Ele tem vontade. Ele realiza aquilo que ele quer. Ele toma a decisão conforme o seu pensamento ou como fins racionais. Fins racionais, tá? Então, quando o Espírito Santo ele vai ter inteligência, sensibilidade, vontade. 1 Coríntios 12, verso 11. É um texto também conhecido. Olha, todas estas coisas são os dons, não é? Aqui. Porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer, como lhe apraz, né? na ARA, né? Almeida Revista Atualizada. Então, o Espírito Santo tem inteligência, o Espírito Santo tem sensibilidade, o Espírito Santo tem vontade. Vontade no sentido, os fins racionais. Eu quero fazer isso porque tem a ver com um projeto. Não é uma vontade instintiva, é vontade racional. O Espírito Santo tem as três características que as pessoas têm. Então o Espírito Santo também é um ser pessoal. Temos ainda, olha, o Espírito Santo, ele trabalha, age, tem atividades que uma pessoa tem.
Por isso, é uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Esse texto, eu vou ler esse texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente, olha, o Espírito fala, diz claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo ensina, João 14, 25 e 26. O Espírito Santo ensina. É o Espírito que vai ensinar toda a verdade. O Espírito Santo constitui. Um outro texto que eu faço questão de ler, todos os textos são importantes, mas esse texto, a gente também efetua a leitura dele, que está no capítulo 20 de Atos, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo ou como pastor, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem constitui pastores? Quem envia seminaristas para o seminário? Quem envia pastores para o campo missionário? Quem envia missionários além-mar? É o Espírito Santo. Quem envia missionários para outros continentes? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala, ensina, constitui, convence. Já falamos do texto, né? João 16, 7 e 8. Convence o ser humano do pecado, convence o ser humano da ação de Satanás, do mundo que está enganando, engodando as pessoas. O Espírito Santo intercede. Um outro texto aqui, importante também como os outros, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, Paulo vai dizer assim, 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Meu irmão, minha irmã, uma força ativa não intercede, uma energia positiva não intercede. Não, é uma pessoa. É uma pessoa. Fala, ensina, constitui, convence, intercede, conforta. Quando os crentes estão passando por tribulação, quando os irmãos e as irmãs estão passando por dificuldades, veja o capítulo 9 de Atos, verso 31, o Espírito Santo conforta. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Espírito. Gente, o Espírito Santo, ele confortava a igreja, consolava a igreja, encorajava a igreja. E ela crescia, apesar das grandes tribulações. Porque Atos capítulo 9 é um texto aqui de perseguição contra a igreja. Mas a igreja era encorajada pelo Espírito Santo, confortada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também inspira. 1 de Pedro 1, 21. Nenhuma profecia é de particular interpretação, Almeida Revista e Atualizada. Mas homens santos falaram impelidos, soprados, enchidos. Nesse texto aparece uma palavrinha, tá? Eu vou ler aqui na NVI. Eu uso a NVI, não que a NVI seja a melhor versão, tá? Tem boas versões da Bíblia. Talvez a gente faça um dia aqui um sala pastoral sobre a formação da Bíblia, a relevância da Bíblia. E a gente terá a oportunidade, então, de falar com vocês sobre a Bíblia e as versões da Bíblia. Vamos lá. O Espírito Santo, ele vai inspirar pessoas, ou inspirar escritores bíblicos. 2 de Pedro 1, 21. 2 de Pedro 1, 21. 2 de Pedro 1, 21. Vai dizer assim, olha. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens
falaram da parte de Deus, impelidos. Essa palavrinha aqui é enchidos pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse enchendo a mente do profeta, Isaías, Ezequiel, Daniel, ou do apóstolo, ou do evangelista. Quem inspira? O Espírito Santo. Quem ordena? Olha um outro texto aqui, olha, missionário. Missionário precisa ir para o campo missionário, precisa ir para o campo pastoral. O que os irmãos fizeram aqui, a igreja de Antioquia, Atos 13, olha, Atos 13. Enquanto adoravam ao Senhor, verso 2, e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, olha aqui. Separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O Espírito Santo, ele ordena missionário, ele envia missionário, ele envia pastor. É isso. O Espírito Santo está trabalhando, gente. Está trabalhando. E a Igreja Adventista da Promessa precisa buscar cada dia mais a presença de Deus, a atuação do Espírito, os dons do Espírito, para pregarmos o Evangelho com contundência. Para terminar essas leituras, eu tenho aqui João 15, a nossa última leitura, João 15, verso 26. João 15, verso 26. Olha, o Espírito Santo vai dar testemunho. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Quem vai dizer na consciência dos réprobos, dos incrédulos, dos pecadores, dos perdidos, que Jesus é Senhor? É o Espírito. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então o Espírito também testifica. O Espírito Santo é um ser pessoal, o Espírito Santo tem características divinas, o Espírito Santo ele tem as mesmas características ou atividades que nós vemos nas pessoas do Pai e do Filho, nós também as vemos na pessoa do Espírito Santo. Ele testifica, ele ordena, ele envia, ele consola. Nós vemos uma pessoa. É isso que nós vemos na Bíblia sobre o Espírito Santo. Nós gostaríamos de enfatizar para os promessistas. Nós não estamos lidando com uma força ativa que emana do Pai, mas com uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. É esta pessoa que empurra a igreja para a missão. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Minha irmã, você crê que o Espírito Santo está nos empurrando para a missão? Meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. É Deus. O Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é missionário. Missionário. Ele está empurrando a igreja para a missão. Por isso eu quero compartilhar com vocês em 10 programas, nesta nova temporada. Vem Espírito, aviva-nos. Aviva o pastor Adel. Aviva os superintendentes regionais. Aviva os pastores adventistas da promessa. Aviva, ó Espírito, os presbíteros, diáconos e diaconisas. Aviva, ó Espírito, as crianças, os adolescentes, as moças, os rapazes desta igreja. Aviva o povo da promessa. Ao completar 90 anos, meus irmãos, eu digo a todos os promessistas, nós precisamos de um renovo do Espírito, promessistas. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Eu gosto de uma frase do pastor Martyn Lloyd-Jones, David Martyn Lloyd-Jones. Ele pregou na década de 60, por 2 anos, sobre o Espírito Santo. É um pastor já falecido, para quem não conhece, pastor reformado e pentecostal. Ele dizia, o que nós precisamos aqui, ele pregava lá em Westminster, o que nós precisamos em Westminster é de um novo mover do Espírito, ou de um revestimento do Espírito. Eu uso aqui a frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O que nós precisamos no meio do povo adventista da promessa de 2022 é um revestimento do Espírito.
É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu quero convidar a todos vocês a buscarem este revestimento. Buscarem com seus filhos, com as suas filhas, buscarem com os seus cônjuges, buscarem com as suas igrejas, pastor. Buscam o Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Busquem os dons do Espírito. É isso que nós precisamos para este tempo. Nós precisamos colocar, meus irmãos, todo o recurso da promessa, o dinheiro que Deus coloca na igreja. Nós precisamos colocar a força que nós temos, a força física, a vitalidade. Nós precisamos colocar o tempo diante do Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo, usa tudo isso para impulsionar essa igreja. Nós precisamos, irmãos. Este é o ano do avivamento. A conferência 1 de novembro, agora, daqui a 3 meses, será sobre o avivamento. Este é o ano do avivamento. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, para que os dons sejam distribuídos na promessa como lhe apraz. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Pastor promessista, pastor, quero falar com você, pastor promessista. Você crê que nós precisamos de um revestimento do Espírito neste tempo? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que nós precisamos de um mover do Espírito neste tempo. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu sou pentecostal convencido. Eu creio nesse negócio. Eu creio que nesse tempo nós precisamos de um sopro vigoroso do Espírito. Nós precisamos. Diácono, nós precisamos de um mover do Espírito. Diaconisa, nós precisamos de um mover do Espírito. Se você crê nisso, você vai colocar agora aqui, olha, aqui embaixo, você vai colocar agora nos comentários aqui, olha, eu creio num novo mover do Espírito sobre a promessa, no revestimento do Espírito sobre a promessa. Eu creio que o Espírito está impelindo, impulsionando esta igreja. Eu creio. Coloca aqui nos comentários, olha, Senhor, eu creio em um grande avivamento no meio, no seio, no coração da Igreja Adventista da Promessa. Coloque aqui. Você crê? Você crê? Você crê mesmo? Então coloque aqui, olha, coloque no comentário. Sabe por quê? Porque nós temos um desafio nessa semana. Nós vamos orar uma semana para que o Espírito toque com poder no coração dos pastores, para os pastores pregarem inflamados pelo Espírito. Irmãos, eu gosto muito de história. Anos atrás, eu li sobre Billy Graham, um livro, calhamaço. Billy Graham era um pastor, ele não era um pastor, ele era um crente muito mais vinculado à igreja presbiteriana. Mas ele não fez seminário pela igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ele fez pela igreja batista. E quando ele se tornou um pastor, um evangelista, pregou para mais de 100 milhões de pessoas, o maior evangelista depois do apóstolo Paulo é Billy Graham. Na ocasião, impulsionado pelo Espírito Santo, as igrejas tradicionais, ele não poderia sair detrás do púlpito. Ele tinha que pregar dentro das regras da homilética clássica. Mas quando ele saía para pregar nas grandes concentrações, as fotos, você encontra Billy Graham com a metade do corpo em cima do púlpito, ele quase caía, ele quase dava de mão na plateia, porque o homem estava cheio do Espírito pregando, gente. Nós precisamos desse vigor. Esse vigor que faz com que você avance o púlpito para pregar, para que os pecadores se convertam. Nós precisamos de novos Billy Grahams. Nós precisamos de novos João Augusto da Silveira. Nós precisamos de novos Leonardo Ravenhill. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de novos Martin Lloyd-Jones. Nós precisamos. Por isso nós vamos orar essa semana. Nós vamos orar por um avivamento dentro da Igreja Adventista da Promessa. Nós precisamos de experiências com Deus, de experiências com o Espírito Santo. O teu filho precisa de experiência com o Espírito Santo. O meu filho precisa de experiência com o Espírito Santo. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Aí na tua casa, na tua sala,
Quem sabe você está no seu quarto. Feche os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos agora. Pai de amor e de misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Nós sabemos, meu Deus, que sem o Espírito Santo é impossível realizar a obra. É impossível. As pessoas podem até fazer na força do recurso financeiro, na força da oratória, na força do marketing religioso. Elas podem até fazer grandes projetos, apresentar e ter adesão. Mas só no ímpeto do Espírito, no vigor do Espírito, na força do Espírito a gente consegue avançar. Por isso, meu Pai, eu gostaria que o Espírito continuasse com a promessa, andando com a gente, direcionando a gente. E eu gostaria que o Senhor enviasse, em nome de Jesus, um grande avivamento sobre esta igreja. Envia o Teu Espírito Santo. Quando Ele passa, Ele renova a face da terra. Renova a face da Igreja Adventista da Promessa. Experiências, grandes experiências com o Senhor. Experiências poderosas. Ajude-nos a buscar mais, a ter mais força, mais persistência. Ajude-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, sopra com poder sobre a promessa. Sopra com poder sobre a nossa igreja. A nossa igreja precisa de pastores inflamados. Precisamos de pastores que preguem, entusiasmados com esta grande mensagem. Não nos deixa, meu Deus, pregar uma mensagem como se ela não tivesse vida, como se o Senhor não existisse, como se fosse uma mensagem muito mais funeral do que uma mensagem de ressurreição. Dai-nos uma mensagem que traga vida ao coração dos réprobos e dos perdidos. Ajude-nos, ó Deus, para que os nossos pastores não entreguem uma mensagem, mas entreguem a vida nos púlpitos. Dai-nos púlpitos fortes na Igreja da Promessa, assim teremos igrejas fortes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Deus, nesse último semestre do ano de 22, para que a igreja busque mais a Tua face, que o Senhor nos responda, dando frutos no meio promessista, batizando no Espírito Santo, Senhor Jesus, distribuindo os dons ao Espírito como lhe apraz, para que essa igreja seja edificada para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa Sala Pastoral. Lembram que eu falei que voltaria a comentar sobre o livro? Vamos lá. O batismo no Espírito Santo, capacitação para testemunhar. Está aqui. Nós vamos plantar uma igreja. TV Viva Promessa e a editora Promessa. Nós vamos plantar uma igreja em 12 meses. Para isso, nós precisamos da tua ajuda. Tua ajuda. Hoje é sexta-feira. Hoje a gente não compra e não paga. Amém? É isso aí, não é? É isso aí. Agora, segunda-feira, a editora Promessa vai estar à sua disposição. Por quê? Porque nós firmamos uma parceria com a editora Promessa. Nós vamos vender 10 mil livros destes. 10 mil livros. Todo o lucro deste livro nós vamos destinar para a plantação desta igreja. 100%. Todo o lucro deste livro. Nós precisamos vender 10 mil livros. Pense comigo. Nós temos 961 igrejas. Se cada igreja comprar 11 livros, a gente passa de 10 mil. Será que a gente consegue vender 11 livros para cada igreja adventista da Promessa? Pense comigo. Se 10 mil promessistas comprarem o livro, nós alcançaremos o nosso objetivo. Será que a gente consegue alcançar esse objetivo? Será que a gente consegue alcançar este alvo? 10 mil livros nós vamos plantar uma igreja. Tem mais. Daqui 3 programas eu já vou falar para vocês qual é a cidade, qual é a convenção, qual é o bairro que nós vamos plantar a igreja. Nós não vendemos um livro ainda, olha. Nós não vendemos um livro. Esse aqui é meu. Esse aqui eu já comprei, né? Olha. Agora, nós precisamos, segunda-feira, nós precisamos começar a venda e a compra. Serão 10 mil livros para nós plantarmos uma igreja. Daqui um ano, eu vou inaugurar essa igreja em nome de Jesus.
Eu creio nesse negócio. Você crê? Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? 10 mil livros nós vamos vender para construir esta igreja. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. É isso aí. Está lançado o desafio. Nós vamos plantar uma igreja em 12 meses, vamos vender 10 mil livros e todo o lucro nós vamos investir nessa plantação. Você pode presentear aqui um amigo, uma amiga. Sabe aquele irmão que é evangélico, mas não crê no batismo do Espírito Santo? É o melhor livro sobre o batismo do Espírito Santo. Não tem melhor do que esse. Não tem. Não tem. No Brasil. Em português não tem. Amém? Então você vai ajudar a gente. Olha, segunda-feira começa a largada. Pessoal não é na TV agora não, hein? Pessoal da Editora Promessa, vocês não vão vender agora porque é sexta-noite, mas segunda-feira de madrugada vocês vão estar à disposição. Nós vamos vender 10 mil livros em um ano e nós vamos plantar uma igreja. Amém? Vamos terminar o Sala Pastoral. O profeta Joel vai dizer, 2:28 a seguir: eis que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre todas as nações, ou todos os povos na NVI, toda a carne na Ara. Nós cremos que o Espírito Santo está sendo derramado, irmãos, para nos levar para um outro nível como igreja. No próximo programa, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O grande poder que é prometido no Antigo Testamento. Grande poder. Eu gosto de comparar o grande poder prometido no Antigo Testamento como um vulcão. Um vulcão. Pense num vulcão adormecido, 300 anos, 600 anos, 1000 anos, que não tem movimentação. No Antigo Testamento nós temos ali algumas evidências sobre o Espírito Santo. E de repente, em Atos capítulo 2, esse poderoso vulcão entrou em atividade, em erupção. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ah, meu irmão, é um novo dia, é um novo tempo, é uma nova era do Espírito. No próximo programa, nós falaremos sobre esse alicerce, esse fundamento no Antigo Testamento, essa grande promessa que nós vamos ver lá no Novo Testamento. Tá joia? Lembro a você também sobre os amigos da missão. Se você quiser nos ajudar a plantar igreja a partir de hoje, as ações humanitárias, a manter os programas da TV Viva Promessa, você pode mandar um Pix. O pessoal vai colocar aqui a chave, o QR Code, você pode depositar, se não for faltar para você, tá bom? Tá bom, irmão? Só dê oferta se você estiver na sua condição. Aqui não é a Igreja do Dragão que fica pedindo dinheiro para os outros, não. Você contribui de acordo com aquilo que o Espírito coloca no seu coração, tá bom? Amigosdamissão.org, faça seu cadastro, nos ajude a evangelizar o mundo. Meu amado irmão e irmã, sexta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui com vocês, tá bom? Eu vou encerrar o Sala Pastoral, mas você vai ter um vídeo falando sobre esse grande projeto, a plantação de uma igreja em 12 meses. Deus abençoe. Voltamos na sexta-feira. Um ósculo santo a todos. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, diretor da TV Viva Promessa, e hoje eu estou aqui para compartilhar uma grande novidade com todos vocês. A TV Viva Promessa, em parceria com a Editora Promessa, está envolvida em um projeto de plantação de uma nova igreja adventista da Promessa na Convenção Norte do país. Nós estamos unindo forças, porque nós acreditamos que a missão da igreja é alcançar pessoas, e nós fazemos isso através da plantação de novas igrejas, da distribuição de literatura cristã e de uma comunicação relevante. Como você pode nos ajudar? Tem pelo menos duas maneiras. Primeiro, acessando o site editorapromessa.com.br e adquirindo o mais novo lançamento da editora, o Batismo no Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar.
todo o valor arrecadado com a venda desse livro será direcionado para a plantação de uma nova igreja. Exatamente isso. Todo o valor arrecadado será direcionado para uma plantação de uma nova igreja. Além disso, você pode nos ajudar se tornando um amigo da missão. Através dos Amigos da Missão, nós ajudamos a manter alguns projetos sociais na Agência Humanitária Brasil e também investimos na manutenção e na ampliação da TV Viva Promessa. E assim nós levamos a palavra de Jesus a mais pessoas através da internet. E também engajamos o maior número de promessistas na missão de anunciar o Evangelho de Jesus. E aí, nós podemos contar com você? Eu tenho certeza que sim. Acesse agora editorapromessa.com.br ou amigosdamissão.org e seja você também um missionário. Um forte abraço e Deus te abençoe.